Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicar a psicologia, deixar a psicologia de uma forma mais leve, com temas sobre autoconhecimento, autoestima e relacionamento. Então, vamos começar. Sabe, eu sempre digo aqui para vocês que eu acredito muito que primeiro precisa ser quem somos para depois todas as outras coisas. Então, primeiro você, depois as outras coisas. Cuide de você, cuide da sua transformação e isso tudo reflete na sua vida. O que faz um casamento não dar certo? O que faz um casamento chegar ao fim? Mas, Carol, você está falando sobre relacionamento e você vai trazer sobre fim de relacionamento? Quem quer construir um relacionamento saudável está aí preocupado com o que faz um casamento não dar certo? Claro que está preocupado. Sabe por quê? Porque quando a gente avalia o que não deu certo nas outras relações, ou nas relações de outras pessoas, nós ficamos alertas para não fazer isso na nossa relação. Antes de entendermos o que faz um casamento prosperar e ser de sucesso, que é algumas construções que nós já estamos fazendo, eu acredito que é muito importante entender o que leva um relacionamento ao fim. O que leva um relacionamento ao tanto faz? E aí, o que você acha que leva esse relacionamento ao tanto faz? Muitas coisas que nós vamos construindo no decorrer da vida, e eu trouxe anteriormente em um dos episódios falando sobre as repetições familiares, sobre a forma com que a gente enxerga o relacionamento, tudo isso acaba envolvendo. Tem 3 pontos que eu acredito que são fundamentais nessa construção, nessa desconstrução, que é, primeiro, o propósito pelo qual vocês se casaram. Se esse propósito ele for frágil, ele acaba não tendo um significado muito importante. Qualquer coisa, qualquer dificuldade faz com que vocês desistam do casamento. Como assim, Carol? Eu vou trazer um exemplo prático que não tem a ver com relacionamento, tá? Eu começo a fazer uma mudança de hábito alimentar e eu decido que eu vou tirar açúcar por uma escolha, sem nenhum propósito muito forte diante disso, da minha alimentação. E aí eu vou no aniversário de criança e vejo aquele docinho de leite ninho com cereja extremamente suculento e eu olho para ele e digo assim, só hoje eu vou quebrar esse propósito. Não tem problema, amanhã eu volto a comer sem açúcar, uma alimentação sem açúcar. E aí chega no dia seguinte, eu tô com aqueles amigos em uma cafeteria e eu olho para aquele cappuccino completo de doce de leite com Nutella e com umas misturas aí e eu digo, só hoje eu quebrei mais uma vez o meu propósito, que era não comer açúcar. Mas alguém que vai ao médico e o médico diz assim, olha, se você não parar de comer açúcar por um tempo, você vai acabar desenvolvendo diabetes e vai ter que ficar sem comer açúcar para o resto da vida. Ou vai ter sérios prejuízos. A pessoa tem um propósito forte para não comer açúcar, algumas pessoas são teimosas e aí elas vão bater de frente em relação a isso. Outras vão levar esse propósito tão a sério que elas vão dizer assim, eu tenho um propósito, eu não vou comer açúcar porque eu quero baixar o meu açúcar para que eu não acabe sem poder comer açúcar para o resto da vida. A mesma coisa acontece com o casamento. Quando você não tem um propósito forte para estar na relação, qualquer coisa é motivo de, então divorcia, então separa logo, é melhor separar mesmo. E as ameaças pela separação, elas acabam acontecendo com frequência, como uma forma de inibir o outro
ou como uma forma de descartar mesmo a relação, porque não percebe que tem um sentido aquele relacionamento, não tem um propósito forte que faz com que vocês estejam ali juntos e que vocês acreditem verdadeiramente que aquele casamento vale a pena. Então, acreditar no casamento, acreditar no amor e todos os dias levantar com o propósito de eu preciso ser melhor para essa relação, eu preciso construir uma relação melhor por nós dois e para nós dois. Isso os dois fazendo, porque é uma construção a dois, vai fazer toda a diferença. Então, ter um propósito forte que faz com que você acredite no relacionamento e no amor. O segundo ponto é a falta de conhecimento e de habilidade para construir e viver uma relação extraordinária. Quando nós não temos ferramentas para enfrentar a vida, nós acabamos desistindo de algumas coisas por não ter como construir de uma forma diferente. Por isso que é indicado que se a sua relação está em um nível que você está vendo que não está legal, não espera chegar em uma crise, busca ajuda terapêutica. Busca um psicólogo de casais especializado na área que possa ajudar vocês na construção de comunicação, ajudar vocês na construção de uma relação mais saudável. Isso faz a diferença. Não espere entrar num colapso para vocês buscarem ajuda. Então, buscar habilidades, conhecimento e ferramentas para que vocês possam construir e viver um relacionamento de sucesso vai fazer toda a diferença. Às vezes vocês estão brigando com a força de vocês para que essa relação aconteça da melhor forma, mas tudo que vocês têm não é o suficiente para essa construção. E aí precisa ter um aprofundamento, uma busca para uma construção diferente. Pessoas ao redor que têm o mesmo propósito, princípio e valores que vocês podem ajudar nessa construção. O casal está vivendo, que é o terceiro ponto, o famoso relacionamento de cobrança. Eu deduzo que são dois adultos vivendo um relacionamento, mas eu tenho certeza que isso não acontece na casa de vocês, né? São duas crianças que precisam ser, ou uma criança que precisa ser cobrada o tempo inteiro do seu papel no relacionamento. E aí o relacionamento ele se transforma em um relacionamento de cobrança, porque quando você não cobra na sua cabeça, o outro não faz o papel dele. E aí vem uma cobrança extrema em relação ao que você deve e como você deve agir, o que você tem que fazer. Você precisa me mandar mensagem, você precisa me ligar, você precisa me convidar para sair, você precisa dar mais atenção ao relacionamento, você precisa cuidar mais do relacionamento, você precisa acordar para tomar o café da manhã juntos, você precisa, e o outro não consegue enxergar quais as responsabilidades dele diante daquele relacionamento. Por isso que eu deduzo que são dois adultos, porque quando os dois compreendem quais são as suas responsabilidades diante da relação, não precisa ter cobrança. Cada um vai fazer o seu papel, cada um vai assumir o seu papel e vai colocar em prática. São dois adultos. Por que a necessidade de cobrar atenção, carinho, cuidado, dedicação de tempo para a relação, se são dois adultos que entendem, suponho eu, que relacionamento é uma construção diária, então não dá para deixar para depois, precisa ser construído diariamente, a cada momento, a cada instante, para que o relacionamento aconteça. Muitos casais se casam por amor, mas o amor não sustenta as relações. E muitos casais acabam se divorciando porque não conseguiram sustentar o relacionamento sem ferramentas suficientes para resolver problemas, para minimizar conflitos, para conviverem de uma forma saudável. A comunicação não funcionava, a dinâmica da relação não funcionava, mesmo que o amor estivesse ali presente o tempo inteiro. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas o amor não é apenas um sentimento, o amor é um hábito, uma prática que deve ser cultivada todos os dias. Sabe aquela plantinha que está ali na sua casa e que se você passa e diz assim, amanhã eu cuido de você. E aí você volta amanhã e não cuida dela. E aí você diz de novo, amanhã eu cuido de você, eu prometo que amanhã eu vou te dar atenção. E aí você passa mais um dia e não cuida dela. E assim vai seguindo o seu dia. Quando você percebe, existe um abismo tão grande entre vocês
que o caos, o colapso, ele foi instalado ali. E para desinstalar esse colapso, ele é bem trabalhoso. Então, não espere chegar a uma crise, não espere chegar a um ponto de desconexão total da relação de vocês. Comecem a construir a relação que vocês desejam viver. Comece a construir o que vocês realmente pretendem construir na relação. Por que você se casou? Para ser feliz? Para fazer o outro feliz? Para poder ter filhos? Para realizar o seu sonho daquela festa de casamento que todo mundo vai falar? Para vestir um vestido de noiva e entrar em uma igreja e poder jogar um buquê? Para poder mostrar à sociedade que você casou? Para não ficar para titia, né? Afinal, ficar para titia não é legal. Para poder ter um parceiro que satisfaça todos os seus desejos sexuais a todo momento, diariamente. Para ter alguém que ame você o tempo inteiro. Para ter alguém que te escute o tempo inteiro. Para ter alguém que acredite em você e acredite nos seus sonhos. Para ter alguém que sustente as suas necessidades. Por que você casou? Você já se perguntou isso? Por que você escolheu o casamento? Por que você escolheu sair da vida da bagaceira para viver com uma pessoa ao seu lado? Qual o motivo de ter essa pessoa ao seu lado? Agora pare e pense por um instante. Seria possível fazer alguma dessas coisas sem estar casado? Verdadeiramente, quais são os motivos mais profundos que te faria escolher o casamento? Ou quais são os motivos que te manteria casado, casada por 30, 50, 70 anos? Você consegue olhar para o teu futuro e ver aquela pessoa ao teu lado, sentado em uma cadeira de balanço, conversando sobre as coisas da vida ou sorrindo das bobagens que aconteceram no decorrer da história de vocês? Eu passei um tempo morando com meus avós e, já idosos, meu avô gostava muito de contar história. Os dois sentavam na sala de casa e assistiam televisão. E eles conversavam sobre vários temas. E eu, menina, ficava ali observando. Ele pegava na mão dela, ela pegava na mão dele, ela fazia massagem nas pernas dele. Ela abraçava ele, dava um beijo na careca, que não era bem careca, e dizia, meu velho. E aquilo para mim chamava tanta atenção, era tão lindo ver aquela cena, o cuidado que ela tinha com ele, o cuidado que ele tinha com ela, o amor nos olhos, isso me encantava. Hoje eu vejo isso na repetição do casamento dos meus tios, já mais velhinhos, e com o mesmo amor. Eu tenho um tio que eu admiro muito, que é uma paixão na minha vida e que todas as vezes que eu saio com a esposa dele, ou a grande maioria das vezes, quando a gente volta para casa, ele espalhou fotos deles por tudo quanto é canto da casa, escreveu um cartãozinho para ela, diz que ama. E sempre que eles estão juntos em um lugar que tem música ao vivo, ele pede a música Yolanda. E todas as vezes que eu ouço essa música, me vem à memória os dois. Então, por que você casou? Qual foi o motivo que te levou a escolher essa pessoa que está ao teu lado aí, compartilhando a vida? Será que foi um motivo forte o suficiente para que você vença, ou vocês consigam vencer os obstáculos juntos? E olhem lá na frente para tudo que vocês venceram e diga, valeu a pena. A gente tem tanta história para contar, a gente viveu tanta coisa boa, porque casamento é uma construção, mas essa construção, ela precisa olhar para os erros que muitas vezes nós cometemos e ressignificar, reconstruir esses erros, para que vocês possam construir uma relação saudável. Tá tudo bem errar, tá tudo bem assumir os seus erros. Quando nós assumimos os nossos erros, dá ainda tempo de mudar a direção e reconstruir. Quando nós não assumimos os nossos erros, infelizmente, cada dia que passa é levado para um caminho sem volta,
que é a relação tanto faz. É a relação que não tem um significado como deveria ter. É uma relação que qualquer obstáculo destrói. As pessoas não se separam porque têm problemas muito grandes. Elas se separam porque o motivo pelo qual elas se uniram é muito pequeno, é muito frágil. Ou muitas vezes elas se separam porque elas não conseguiram resolver os pequenos problemas diariamente. E esses problemas eles foram embolando e se transformando em uma bola de neve. E essa bola de neve acabou afundando os dois, porque eles não conseguiram resolver os problemas diariamente, porque eles não falavam sobre o que incomodava diariamente, porque eles não lutavam pela relação diariamente, porque eles não dedicavam tempo pela relação diariamente. O que é que você tem feito pelo seu casamento hoje? Agora, se pergunte o que é que você tem feito. Quando você olha para tudo isso que você tem feito, o que é que você pode fazer de diferente a partir de hoje pela sua relação? Qual o real propósito que faria com que esse relacionamento ele fosse sustentado? Qual seria o real propósito que faria com que você escolhesse o seu casamento todos os dias? Já se perguntou isso? Já se perguntou quais são as habilidades que você precisa desenvolver para que você construa, para que vocês possam construir essa relação? Motivo fraco, mais falta de habilidade para resolver os problemas, mais falta de ferramentas para a resolução dos problemas é igual divórcio ou relacionamento falido. Se pergunta de que forma vocês podem resolver a situação. Ao invés de, quando tiver um problema, dizer: meu Deus, para que eu casei? Por que eu inventei de casar? Por que eu escolhi essa criatura para fazer parte da minha vida? Se pergunta: qual é o verdadeiro motivo que eu estou aqui nessa relação? O que é que me motiva a amar essa pessoa? O que é que me motiva a estar ao lado dessa pessoa? O que é que me motiva a querer continuar aqui? Uma vez que você entende o porquê você casou e qual motivo você está ali naquela relação, e aquele motivo é forte o suficiente para que você reafirme todos os dias o pacto que você fez quando você decidiu estar com aquela pessoa, quando você decidiu escolher uma relação e construir uma relação a dois, sair da bagaceira e construir um relacionamento de sucesso. Você escolheu casar ou você escolheu ter alguém na sua vida para ser feliz. Não foi para viver um inferno, não foi para viver um relacionamento falido, não foi para viver um relacionamento de tanto faz. Você escolheu casar para viver um relacionamento acima da média, porque muitos casais no Brasil e no mundo não se sentem felizes no casamento, ao contrário, se sentem frustrados. E justamente para que você não seja mais um casamento no índice da frustração, entenda qual é o propósito que te faz estar nessa relação, qual é o propósito que te faz escolher o casamento todos os dias. Casamento não é um trocar de roupa. Uma vez eu estava em uma palestra e o palestrante disse a seguinte frase: imagine que a pessoa que você escolhe para amar, ela é um braço seu. E aí você tem um problema nesse braço e o médico te diz que você tem duas opções. Uma é amputar o braço, mas justamente o braço direito, difícil ficar sem ele, né? Ou todos os dias cuidar pelo menos 3 vezes ao dia. Pouquinho de tempo, todos os dias para essa relação. E aí, você escolhe amputar o braço e ficar sem o seu braço? Ou cuidar 3 vezes ao dia um pouquinho desse braço? Eu escolho cuidar, né? Eu não quero ficar sem meu braço, não. Relacionamento é a mesma coisa. Você escolheu fazer parte da vida daquela pessoa e aquela pessoa te escolheu para fazer parte da vida dela. O amor está ali presente, mas você precisa
dedicar tempo todos os dias para que esse relacionamento aconteça. Relacionamento à base de cobrança, ele não leva a lugar nenhum. Assumir as suas responsabilidades faz toda a diferença na sua vida, faz toda a diferença no seu relacionamento. Você não precisa cobrar ao outro que o outro faça o papel dele. Ele precisa entender qual é o papel dele na relação. Vocês precisam aprender a ter ferramentas para construir o relacionamento que vocês desejam ter, o relacionamento que vocês desejam viver. Intencionalmente, qual a relação você deseja viver hoje? Intencionalmente, de que forma você gostaria de viver o amor hoje? Intencionalmente, quais são os erros que você não gostaria de repetir, que poderiam levar o seu relacionamento ao fracasso? Intencionalmente, o que você pode mudar na sua vida para que isso reflita de forma positiva no seu relacionamento? Intencionalmente, seja a sua melhor versão para você e para a relação. Casamento é uma escolha, é uma construção diária, é dedicação de tempo diário. Dá trabalho? Dá muito trabalho, mas a recompensa não tem preço. Quando você olha para o sorriso daquela criaturinha compartilhando o momento com você ou te acolhendo no momento que você está se sentindo tão frágil, tão vulnerável, isso não tem preço. Isso não tem como ser mensurado, mas isso só vai acontecer se você dedicar tempo para que essa relação seja construída de forma saudável. Todos os dias nós podemos levantar e escolher de que forma nós vamos construir a nossa vida, as nossas relações e o nosso mundinho, inclusive o nosso mundo do amor, que é o casamento. Então escolha todos os dias, quando você levantar da cama, de que forma você gostaria de construir o seu relacionamento. Dúvidas, questionamentos, sugestões, elogios, críticas? Passa no meu Insta, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber lá e saber que você compartilha desse espaço comigo. Um grande abraço e um lindo final de semana. Aproveitem para começar a colocar em prática já nesse final de semana.